Olá, meu nome é Josélia Freire e eu tenho um canal no YouTube chamado Minha Amada. E hoje eu estou voltando depois de quase 4 anos. E eu quero falar sobre um assunto bem gostoso. E se você gostar desse assunto, eu te peço para que você indique para um amigo, para que você passe para uma outra pessoa, ou até que você dê sugestões de outros assuntos ou de assuntos dentro desse que a gente possa abordar com um pouquinho mais. Se você gostar, deixa um like, indica para um amigo, compartilha. Isso vai me ajudar e quem sabe ajudar o seu amigo também. Tá bom, então vamos lá. O assunto que eu quero falar hoje é um assunto bem gostoso. É um assunto que diz respeito a casamento, a nossa vida, ao tempo maior que nós passamos na nossa vida, normalmente é casado. Então, como que a gente faz isso? Então, depois que nós servimos uma missão, qual é o próximo passo? Ou o que as pessoas cobram, o que elas esperam? Que a gente se case, tá? Mas alguns acham que isso deve acontecer, né? Vai acontecer. Quando acontecer, quando eu encontrar, isso vai dar certo ou eu vou dar continuação. E o ideal é que nós possamos decidir se casar. Então, a primeira coisa da mesma maneira como nós decidimos servir uma missão de tempo integral, nós devemos decidir se casar. E essa decisão deve ser compartilhada, deve ser dita para os nossos pais, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos líderes. E nós temos então que decidir se casar, tá? E aí vem outras etapas, né? Quando a gente decide se casar, como que a gente vai saber se a gente encontrou a pessoa certa? Como que nós vamos saber se é o tempo certo ou se não é? Todas essas coisas são muito particulares e depende especificamente de cada caso. Porém, existe uma coisa que eu chamo que é o poder da lista. Essa lista, ela é mais importante até do que o tempo, ela é mais importante de onde você vai conhecer e de como você vai conhecer a pessoa. Porque é nessa lista que você vai vislumbrar com quem você vai passar o resto da sua vida, tá? Então, como é que é isso? Então, eu vou falar de uma maneira bem prática e bem curta para vocês, para que vocês possam realmente saber quais são algumas coisas que podem ajudar, tá? Não é o que vai determinar, mas são coisas que podem ajudar. Então, a primeira coisa que eu já falei é decidir. Depois, nós precisamos fazer uma lista. E o que nessa lista tem que conter? Tem que conter tudo que vocês esperam de uma pessoa com quem vocês vão se relacionar. Então, essa primeira lista é o sonho, tá? É o sonho perfeito, é o conto de fadas, é o filme da Disney, tá? Então, quais são as características totais que você espera de um cônjuge, tá? Tudo. Você vai falar sobre tempo, você vai falar sobre viagens, você vai falar sobre filhos, você vai falar sobre casa, você vai falar sobre ambiente, você vai falar sobre até chamados, como que vocês querem desenvolver, todas as coisas, entende? O que essa pessoa tem que ter, as características físicas, do que ela gosta, do que ela não gosta, tipo de música, enfim, todas as coisas. Como vai ser seu casamento, se vai ser uma coisa mais tradicional, se vai ser na praia, se vai ser no campo, enfim, vai detalhando todo o sonho, vai colocando todas as coisas, tá? Então, essa é a primeira lista, tá? Então, assim, a lista total dos sonhos que você vai fazer na sua mente, tá? Então, assim, a gente vai pro sonho. Depois disso, você vai começar a colocar toda essa lista, você vai olhar item por item. E daí você vai classificar esses itens. Você vai classificar como? Aquilo que é inegociável para você, ou seja, essas características eu não abro mão. Tá? Então, assim, eu preciso, pelo menos, que a pessoa com quem eu vá me casar tenha isso, seja lá o que for, tá? A lista do meio é uma lista onde você vai colocar as coisas que elas podem ser negociadas, tá? Então, assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem fictício, tá? Vamos dizer assim, eu quero me casar e ter 4 filhos. Daí a pessoa com quem você tá se relacionando, ela fala, não, eu quero 7, né? Então, essa é uma coisa que pode ser negociada, pode ser 4, pode ser 7, pode ser 2, entende? Então, assim, é uma coisa que é possível negociar,
tá? Aonde vocês vão morar, entende? Então, assim, é possível negociar o local onde nós vamos morar. Então, assim, então são coisas que é possível negociar num acordo. Eu cedo um pouco, você cede um pouco, a gente entra num consenso, certo? E a terceira lista é aquilo que se vier é lucro, né? Se eu tiver isso, que ótimo que eu tenho isso, mas isso não é tão importante. Mas quando você olha para todas essas coisas, a tendência é que você consiga o mais próximo possível fechar, ticar, né, essa lista. Mais uma coisa importante, a lista dos inegociáveis é inegociável. Então, você precisa, então assim, se você encontra uma pessoa e algo é inegociável para você, então, se ela não faz, desiste, tá? Uma coisa também muito importante é vocês ter atração física, tá? Então, assim, existe dentro do que a gente conhece no Evangelho, tem muitas características espirituais, tem muitas coisas que a gente pode ver que seria maravilhoso ter numa pessoa, mas às vezes a gente não tem atração física por ela. Então, isso também é algo que deve ser considerado, tá? Então, assim, a atração física, a junção dos pensamentos sobre o espiritual também vai fazer muita diferença, tá? Padrões, né, que vocês vivem, que o outro vive, todas essas coisas, elas são importantes. E aí vocês, quem é que dá o grau de importância? Você mesmo. É você mesmo quem vai dar esse grau de importância, tá? E aonde que vai estar esse grau de importância? Dividido nessas 3 partes da lista, ok? Então, era isso que eu gostaria de falar para vocês hoje. Eu acho que isso é uma coisa bem interessante, bem importante. E olha só, observa. Quando vocês ticarem essa lista do inegociável, vocês vão ver que o tempo passa a não ser tão importante, né? Então, não é o tempo que vai fazer a pessoa se tornar pronto para aquela lista, tá? Não é nem muito tempo e nem pouco tempo, né? Então, assim, não são essas coisas. Então, esses são fatores que a gente pode ir colocando em consideração. Então, um fator importante é a decisão, um fator importante é a lista, um fator importante já é decidir de antemão alinhamentos, conversar sobre todos os assuntos. Uma coisa que é muito comum para as mulheres, eu quero terminar esse vídeo falando isso, especificamente homens, fiquem de olho caso elas façam isso. Às vezes ela fala assim, eu quero tal coisa. Aí eles falam, não, eu não quero tal coisa, eu não gosto disso. Aí ela pensa assim, tá, com o tempo eu convenço ele do contrário, né? Por exemplo, se você quer ter filhos, né, a gente estava falando de 4, 7, mas às vezes você quer ter filhos, e a pessoa fala que não quer ter filhos, entende? Então, ela decidiu que ela não vai ter filhos. E aí, vocês precisam entrar em comum acordo antes do casamento. Porque se você deixar para falar, quando a gente se casar, eu convenço ele do contrário, vai ter um problema, tá? Vai ser um problema sério, tá? Então, assim, eu conheço uma moça que ela se casou nessa situação. Ela casou e ele falou, eu não quero ter filhos. E o que ela fez? Passaram-se um tempo, não imediatamente, acho que depois de uns 2, 3 anos ela engravidou. E ele foi embora. Então, assim, para ele era inegociável ter filhos, entende? Então, assim, ele vai ficar com o ônus do filho, né? Pela lei ele vai ter. Mas ela perdeu o marido, tá? Então, esse é um caso extremo, mas é real. Tá? Apesar de ser extremo, ele é real. E você vê uma moça de 25, 26 anos separada porque teve um filho, é algo bem, bem chocante, tá? Esse não é uma história de membros da igreja, mas mesmo assim, isso não muda. Então, mesmo tendo objetivos em comum, tendo crenças em comum, algumas coisas precisam ser alinhadas. E esse alinhamento começa no namoro, é para isso que serve o namoro. O namoro é um momento de falar sobre tudo, de conhecer as famílias, de conhecer como se lida, de conhecer e saber
o que é que vai determinar esse futuro casamento, tá bom? Então era isso que eu gostaria de deixar nessa manhã. Espero que tenha sido útil. Se você gostou, dá um like. Se você gostou, recomenda para alguém, passa para um amigo, aquele que tá voltando de missão. Quem sabe isso possa ajudá-lo, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.